que faz o corre e o faz-me rir. Você que faz arte, que faz moda e que faz de tudo para o seu negócio dar certo. Participe da Semana do MEI, de 23 a 25 de maio, das 9 às 18 horas. Evento online presencial em Macapá e também nos municípios de Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. Confira a programação gratuita em nossa loja ap.loja.sebrae.com.br e nos nossos pontos de atendimento. Realização Sebrae. No Brasil, mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, cometidos por integrantes da própria família. Esse tipo de crime ocorre tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância, não se cale. A sua atitude faz a diferença. Denuncie. Disque 100. Rede Abraça-me, Governo do Estado do Amapá. Amigos da cidade do interior, o Haroldo Norte Peças tem uma variedade de motores marítimos, rabetas, geradores, motosserras, reversores marítimos, hidráulicos e mecânicos, batedeiras de açaí e outros. Temos as melhores marcas do mercado, peças e assistência técnica. Aceitamos todos os cartões de crédito. E dia 20 de dezembro, show de prêmios Norte Peças e Serviços. Cada R$500 em compra você concorre um motosserra Toyama, uma roçadeira Toyama e um motor Kawashima de 15 CV completo. Haroldo Norte Peças e Serviços, área portuária de Santana e no Igarapé da Fortaleza. Nesta terça-feira, a Rádio Difusora de Macapá estreia o programa que vai falar das festanças juninas do Amapá, da Amazônia e do Brasil. De 11 ao meio-dia, você fica sintonizado com Heraldo Almeida e Cláudio Rogério no programa Forró do Quero Mais. Forró do Quero Mais, o programa que vai falar da sua quadrilha junina, seus terreirões e tudo o que acontece no mês de junho. Difusora. Atenção, famílias de todo o Amapá. Um surto grave de gripe está atacando as nossas crianças. Várias crianças, principalmente as que não foram vacinadas, estão adoecendo ao mesmo tempo e é preciso muito cuidado. Leve as crianças para vacinar o mais rápido possível. Isso pode salvar a vida delas. Em todas as cidades do Amapá, há um esforço conjunto do governo e prefeituras para intensificar a vacinação. Ao primeiro sintoma de gripe, tome medidas de distanciamento, use máscara, reforce a higiene e procure imediatamente uma unidade de saúde. A gripe atinge também os adultos. Vem vacinar. A vida em primeiro lugar. Governo do Amapá. Bom dia, Difusora. Difusora. A partir de agora, Biblioteca no Ar. Encontros em impressionantes variedades do mundo literário e das artes. Escritores, artistas plásticos, músicos e muito mais. 11h06 em Macapá, no Amapá. Bom dia a todos os nossos ouvintes e a quem nos assiste ao vivo pelas redes sociais da sua RDM 630 AM. Estamos chegando com muita alegria para apresentar a edição semanal do seu programa Biblioteca no Ar, um programa institucional da Biblioteca Pública Estadual Alcir Lacerda, desde 1945, sempre colaborando com a cultura, com as artes, com as ciências, com as pesquisas aqui no Amapá, sob a direção do poeta e escritor José Queiroz Pastana. Hoje, dia 22, não é isso, professor? 22 de maio, o mês está terminando e hoje a gente vai ter aqui a presença do professor Marcos Paulo, que vai falar sobre o projeto Literaturas do Norte. A direção de jornalismo é da
da Lília Monteiro, gerente Ana Girlene, direção de jornalismo é do nosso Rodinei Santos. Nosso agradecimento aqui à equipe técnica, através da Joila Lima, que sempre nos acompanhando aqui. E a gente vai dar início a um novo programa Biblioteca no Ar, hoje com essa presença ilustre aqui. E aí, Ariane? Bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Marcos Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora de Macapá. Ariane já é conhecida aqui da Difusora. A gente quer mandar um abraço a todos os 16 municípios do interior: Amapá, Calçoene, Coutias do Araguari, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela audiência aqui da programação da sua Difusora, que é uma rádio voltada para o povo do Amapá, para o Ribeirinho, para o nosso caboclo Ribeirinho, que está aí na beira dos igarapés, dos rios, nas embarcações, em todos os recantos do Amapá, um dos estados mais preservados do país. Biblioteca no Ar é um programa da Biblioteca Pública Estadual Elci Lacerda, e a gente comunica aos nossos ouvintes que nós estamos em obra, a biblioteca está ficando bonita. Eu tenho que passar lá para ver como é que vai ficar agora as novas instalações da biblioteca. Tem uma empresa trabalhando lá, trocando toda a fiação elétrica que dava problema, as infiltrações, um novo telhado e novos espaços. A sala de braille, por exemplo, agora tem uma porta bem ampla, porque nós temos leitores que usam cadeira de roda, né? E fica no primeiro piso, e essas pessoas não vão ter dificuldades de acesso, né? Que um dos objetivos nossos é que o maior número de pessoas tenha acesso às informações. Olha, hoje começa a Semana Nacional de Responsabilidade Social, e daqui a pouco, do meio do programa, a gente vai falar sobre isso, né? E é o Dia Internacional da Biodiversidade também. Professor Marcos Paulo, eu agradeço a sua presença aqui, né? O senhor deixou seus afazeres para estar presente aqui com a gente hoje nesse programa, e é uma satisfação muito grande, porque eu já lhe conhecia só online, né? Eu também já fiz esse curso. O professor Marcos Paulo Torres Pereira, é isso? Isso, isso mesmo. Eu tenho parentes que têm esse sobrenome, Torres Pereira aqui. Torres Pereira. A família é grande, é grande. Eu tenho uns parentes aí que têm esse sobrenome. Ele é doutor em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. Confere, professor? Confere. Professor de Literatura em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Amapá. Mestre em Letras pela UFC, onde também cursou a graduação e a especialização. Tem uma grande produção de artigos publicados em periódicos, anais e congressos. Participação como orientador em bancas e comissões julgadoras. Participação em eventos, congressos, exposições e feiras. Então ele tem um vasto currículo. Eu estava olhando o currículo Lattes dele, né, que eu não estava encontrando, porque eu estava sem internet. Eu até pedi para a Ariane, mas eu consegui depois. Professor, o senhor está tocando agora esse projeto, já está em qual edição? Tá. Literaturas do Norte. Fale primeiro desse projeto, que é o carro-chefe do seu trabalho na Unifap atualmente, é isso? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Paulo. Muito feliz de estar aqui, não só pela importância da Rádio Difusora para todo o nosso estado do Amapá, não apenas para a capital, mas, como você bem colocou, para os nossos municípios do interior do estado, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades afrodescendentes, quilombolas que nós temos aqui. Então a rádio tem um alcance muito grande, e esse talvez seja um dos grandes objetivos do nosso projeto Literaturas do Norte, que é levar a literatura para além desses espaços que normalmente são colocados como canônicos, que são normalmente colocados como espaços que acabam por segregar o público comum ao dizer que isso é literatura e isso não é literatura. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, fazer aquilo que a Rádio Difusora já vem fazendo há muitos anos,
né? A Ariane me falou que desde a década de 60 a rádio vem atuando aqui. Então, esse objetivo que a rádio tem, nós somos de forma indireta uma espécie de filhos, né? O nosso projeto é uma espécie de filho da Rádio Difusora quando a gente trata desse projeto. Queria dar o meu bom dia a todos vocês que estão ouvindo, né? Estão nos acompanhando agora essa conversa, e eu digo aqui essa conversa mesmo por conta do carinho que eu tenho pelo Paulo. Quando o Paulo convidou, imediatamente aceitei. Sou um estudioso da obra do Paulo, inclusive já tive orientandos que escreveram artigos, capítulos de livros sobre o Bezendô de Espingarda. Então, eu agradeço muito, professor, fiquei muito feliz com aquilo. E outros estão vindo. Bom, o Literaturas do Norte, né, Vozes e Escritas da Amazônia, ele está no seu segundo ano, é a sua segunda edição. Né? E temos por objetivo exatamente isso, trazer o espírito amazônico a todo o povo do norte. Então a gente tem tratado da literatura em diálogo exatamente com as comunidades afro-amazônicas, com as comunidades ribeirinhas, com as literaturas indígenas, né? A gente tem saído daquela estrutura que normalmente se estabelece nas universidades, que é tratar da literatura canônica. Não que a literatura canônica não tenha sua importância, não deva ser tratada, e é também estudada lá no nosso projeto. Certo. Mas vai além. Por quê? Porque existe uma literatura feita pelos povos indígenas que normalmente é silenciada, né? O aspecto mercadológico, por exemplo, muitas obras dessa literatura são colocadas na seção infanto-juvenil, quando a gente sabe que não é somente para esse público que essa literatura é escrita. Né? As literaturas afro-amazônicas, por exemplo, não encontram espaço de divulgação. Então a gente tem buscado trazer isso, buscado discutir essa temática das formas mais plurais possível, porque o nosso público é plural e, mais do que isso, o nosso povo é plural. O senhor conseguiu trazer para essas aulas, para as lives, escritores, muitas pessoas que tem esse viés aí não canônico, como o senhor mesmo se referiu. Isso teve uma influência muito grande, eu acho que na cabeça das pessoas, mudou os paradigmas, mudou o pensamento de que só aquela literatura que está na moda, só aquela literatura que é feita dos livros, que estão aí nas bibliotecas, é importante. O senhor abriu esse espaço. Isso o senhor já tem algum retorno desse tipo de trabalho assim, no meio acadêmico? Como é que foi essa recepção desse tipo de trabalho que o senhor acabou desenvolvendo na Unifap? Bom, primeiro eu queria trazer um pouquinho de história, né? Fique à vontade, é para a gente. No meu período de graduação, essa questão canônica sempre me batia, né? Eu sempre me causava estranheza. Por quê? Porque na academia, na universidade, se dizia literatura é isso, é feito por esse povo, nessa construção, etc, etc. Então a literatura, na minha época de formação, era tida como algo muito distante. Qual foi o ano que o senhor fez sua graduação na Universidade Federal? Não faça essa maldade comigo. Eu entrei no curso de letras em 1995. Pois é. Né? Eu entrei... que eu estava saindo. Você saindo e eu chegando. Em 1995 eu estava entrando na graduação. Da primeira turma de letras. Nós somos os cobaias. Pois é. E aí o que aconteceu? Né? Desde aquela época aquilo me trazia uma estranheza. Por quê? Se hoje, e aqui eu vou, se você me permite, a gente estava conversando antes de entrar no ar, você me falou do poeta cordelista. E aí o cordel sempre teve uma influência muito grande para mim. Eu fui criado lendo Leandro Gomes de Barros, Cega Aderaldo, Patativa do Assaré. Inclusive conheci o Patativa do Assaré lá no estado do Ceará. Então, aquela literatura que me formou como leitor, que me era tão cara para o meu espírito nordestino, não era a literatura que eu via na universidade. Então, quando a gente chegou aqui no estado do Amapá, eu estou aqui no estado do Amapá, fiz 10 anos, dia 17, agora, né? Eu cheguei aqui no dia 17. Década de Amapá. No dia 17 de maio de 2013, né? Cheguei aqui há 10 anos. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a dar aula na Universidade Federal do Amapá, eu senti aquela mesma estranheza que senti na época que eu era graduando.
E aí nós começamos a tratar desses temas nas nossas salas, a tratar desses temas dentro da universidade e começamos a trazer o Mar Abaixo, por exemplo, como literatura. Então nós temos trabalhos de acadêmicos que já estudam o Mar Abaixo como uma expressão literária, porque quando a gente fala na literatura, a gente está falando da literatura não apenas aquela que está na biblioteca, e aquela da biblioteca é importante, por favor, visitem a biblioteca assim que ela estiver terminada. Tá? Assim que vamos todos participar do dia a dia da biblioteca, porque a biblioteca é um espaço nosso, não é um espaço da academia, não é o espaço do Paulo Tasso, não é o espaço do professor Marcos Paulo, nem da Ariane, é um espaço nosso, de todos nós. Então, nós devemos ocupar aquele espaço. Eu acho que se a gente não ocupa esses espaços institucionais, a gente acaba... A gente leva esse tipo de arte, de literatura, lá para dentro da biblioteca. Os contadores de história, o pessoal do Mar Abaixo. Pronto. As louceiras aí do Maruanu, a gente já leva tudo, a gente fez da biblioteca um point para todas as artes, todas as manifestações culturais, não apenas o livro. Temos a mesma leitura, Paulo, temos a mesma leitura. Então, quando a gente começou a trazer essas discussões para não somente eu, professor Marcos Paulo, mas a professora Rosilene, professor Maneca, que você conhece, Maneca, né, que também é um decano, imortal, né? também é um imortal, também faz parte da academia, o próprio Fernando estudando o Mar Abaixo. Então a gente começou a trazer isso para a sala de aula, começou a debater isso, né, dentro da nossa estrutura universitária. E hoje nós temos, por exemplo, eu tenho um orientando que está desenvolvendo a pesquisa sobre o rap produzido no bairro dos Congós. Então, normalmente se achava, mas por que estudar o rap dos Congós? Porque tem uma visão preconceituosa que acha que aquilo é marginal, que aquilo está longe, que aquilo não deve fazer parte da universidade, quando é exatamente o contrário. Aquilo é a universidade. Aquilo tem que ser trabalhado. Então, o Literaturas do Norte se constrói dentro dessa perspectiva de trazer o espírito do povo amapaense, o espírito do povo do norte, o espírito do povo amazônico, porque a gente vai do Maranhão até os países que fazem parte da Amazônia, fazem fronteira com a Amazônia. Então, esse espírito tem que ser lido por nós, tem que ser reconhecido por nós, tem que ser estudado por nós. Minha mãe sempre me dizia, Paulo, e aqui eu mando um beijo para minha mãe sempre me dizia que se você não toma conta das suas coisas, vem alguém e toma. Se a gente não reconhece a Amazônia, se a gente não toma conta da nossa Amazônia e do nosso povo amazônico, vem alguém e toma. E a gente não pode ser apagado. E eu vejo aqui no Amapá uma riqueza cultural. Você nasceu aqui, né, Ariane Lopes? Eu nasci aqui. Aqui tem uma riqueza cultural imensa. Muitos cantores, muitos compositores, muita gente produzindo aí no Mar Abaixo, músicas de Mar Abaixo que antigamente quase não tinha, só eram aquelas antigas. E falar aí no hip hop, eu trabalhei nos anos 90 na Assessoria Especial de Juventude e nós produzimos 2 CDs, inclusive gravando músicas dessa juventude aí, que era tratada como marginal. Nós tiramos pichadores de rua e transformamos eles em grafiteiros. Não sei se você lembra desses projetos da Assessoria Lembro Especial sim, de Juventude. Lembro sim, Paulo. Então, através da Cátia Farias, do Randolfo Rodrigues, também foi assessor de juventude, o Rubem Bemergui era secretário de Educação. Então a gente deu voz, vez e visibilidade para essa gente. Se levava para dentro do teatro essa turma. Eu trabalhei com essa turma que era dita marginal, nunca deram nenhum tipo de problema para nós. O problema, Paulo, é quando assim, são pessoas que são colocadas à margem, são forçosamente colocadas à margem. E aí se cria uma pecha social de que aquela construção de quem está à margem é o errado, é o bárbaro, é o feio, quando a gente sabe que na realidade não é isso. O que a gente discute aqui, e aqui eu também me tomo como herdeiro dessas suas ações, porque eu repito, Literaturas do Norte não é algo novo. É algo novo como um projeto de pesquisa, como um projeto de extensão, como um projeto de docência, mas ele não inventou a roda. Ele vem apanhando ações como essa que você colocou, ações como a Rádio Difusora e outras ações como essa que têm se desenvolvido. O que a gente tem feito é trazer para dentro da universidade aquilo
que a gente entende que é o natural, né? Isso não é bonito. Tá, mas quem foi que disse que não é bonito? Qual é a sua concepção de belo? Vamos discutir aqui. Isso não é arte. Tá, tudo bem. Qual é a sua concepção de arte? Vamos discutir aqui, vamos trazer para dentro da universidade, porque a universidade é um campo extremamente importante, porque é lá que nós formamos os novos professores. É lá que nós formamos os novos pesquisadores da linguagem, os novos cientistas da língua. Então a gente precisa trazer essa discussão e desmistificar aquilo que foi forçosamente colocado no nosso coração durante anos e anos. Né? Ações como essa da biblioteca de levar as louceiras, de levar mar abaixo, são as mesmas que a gente está tentando trazer para dentro da universidade. O artesanato. Nós temos uma sala afro-indígena. Uma sala temática lá na biblioteca, Ariane, afro-indígena. Fala aí, Ariane. Ariane, fale um pouco sobre o seu papel nesse projeto Literaturas do Norte. Ariane Lopes é jornalista e cursa letra também? Também. Olha aí, que bom. Era o meu sonho fazer jornalismo, eu nunca consegui fazer. Embora eu trabalhe com jornalismo desde muitos anos atrás. Jornalismo a gente traz na alma, né? É uma coisa que eu acredito até dono ser... de jornal feito em máquina de escrever. É uma coisa... Tiragem de 50 exemplares que a gente fazia da Xerox. Então, é um prazer estar retornando à Rádio Difusora de Macapá, porque também eu gostaria de colocar que eu passei por aqui e aqui aprendi muita coisa também. Aqui é uma escola, uma universidade. Aqui é uma escola. Hoje tem essa, eu vejo aqui, às vezes, tem conta Humberto Moreira, Sebastião Oliveira, Paulo Silva, vários outros aí. Todos esses são meus Celso amigos. Rabelo. Meus amigos, nossos amigos. Então, inclusive... Samuel, sim, girando a cidade, o Cláudio. Inclusive, Humberto Moreira se formou comigo. Um dos pioneiros, né, do jornalismo. Humberto é jornalista. Sim, sim. Humberto, um abraço. Tá no nosso coração. Então, eu estou no Literaturas do Norte, a convite do professor, né? E também com esse engajamento, né? Essa busca do aprendizado pela literatura. E o que o professor colocou aqui é muito importante de reconhecer a literatura como algo próximo da gente, algo próximo de nós, né? É uma visão mais perto realmente, né? Levar o nome da Amazônia, conhecer o que se passa na Amazônia, questionar, né? Essa cultura tão bonita, que a gente vive no nosso dia a dia. Então, para mim, realmente também estar fazendo parte do Literatura do Norte é um prazer e também é um momento de aprendizado. Então, eu estou sempre agradecendo porque estou em constante aprendizado, em constante, evolução, e é isso aí, tendo esse contato com os professores. Sim. Quando eu vi o trabalho dele, eu fiquei fascinado. Eu disse, poxa, que bacana, obrigado. Né? Ter um trabalho desse dentro da universidade. Professor, nos anos 90, a UFPA criou um projeto de contos. Aqui antigamente só se escrevia mais poesia. E de repente eles lançaram um concurso de contos. E o professor Maneca, conhece aquele jeitão dele. Quero que meus alunos participe. E não é que deu certo. Ganhou o Fernando Canto, ganhou eu, o Cláudio César, lá do Bailique. César, um abraço para você que está aí no Bailique. É um professor que se formou aqui e voltou lá para a terra dele, lá para o Bailique. A Luli Rojanski, Rui Guilherme, e várias pessoas aí que eu não tenho como citar o nome de todo mundo, Paulo Ronaldo. Então, quando começou esse concurso, eu fiquei assim até meio envergonhado, porque colocaram um conto meu, um conto dos mais simples, dentro da universidade. E aí eu não era acostumado com aquilo, né? Quando que eu pensei que um trabalho meu ia para dentro de uma universidade? Então aquilo abriu caminhos para nós, para várias pessoas. Porque primeiro foi só da UFPA, depois o segundo dia já foi para todas as universidades do Norte. E quando você aparecia lá naquela antologia, aquilo era um prêmio. Você não recebia dinheiro. Parece que eles davam livros. Eu uma vez ganhei uma passagem para ir lá receber esses livros em Belém, foi muito bacana. Mas não era livro, você sabe como concurso literário no Brasil são, mas abriu caminhos. Abre caminhos. E essa talvez seja a nossa grande missão
quando a gente trata do Literatura do Norte. Porque o que é que acontece? É uma literatura que é silenciada. A gente sabe disso. Só tem 3 ou 4 nomes que são de relevância nacional, né? Quando você pega um livro didático, você não tem. Né? Eu cito sempre para os meus acadêmicos, e aqui eu estou falando da universidade. Quando eu pergunto, por exemplo, quem é Benedito Nunes, e os meninos não sabem, não fazem a menor ideia. Eu tive a honra de encontrá-lo uma vez numa feira do livro. Na minha opinião, uma das grandes vozes da nossa contemporaneidade. Uma das grandes vozes da Amazônia. Mas os meninos não conhecem, não fazem ciência, né? Não tem ciência de quem é. Então a gente tem trazido isso para dentro da universidade, porque o Literatura do Norte, ele não é uma atividade somente de docência. Então, é docência porque a gente tem aula, mas é uma atividade de pesquisa e é uma atividade também extensionista, porque, afinal de contas, a gente está levando a universidade para fora, né? Então, o nosso objetivo é, olha, vamos fazer o Literatura do Norte, mas como é que eu atinjo a um público que normalmente não está na universidade, não vem para a universidade, não ocupa esse espaço da universidade? Então, nós procuramos o YouTube por isso. Né? Por quê? Porque pelo YouTube a gente teria a potencialidade de atingir a mais pessoas, né? E aquele material, aquelas aulas ficarem gravadas e poderem ser acessadas a posteriori. Eu quando não assistia online, eu assistia depois, eu gravava, eu gosto de gravar. Hoje eu tô passando uma média de 3 horas assistindo aula, que de 2020... Quando teve a pandemia, eu comecei a fazer um curso de astronomia e astrofísica sem saber nada de matemática nem de física. Porque tem um professor, Alexandre Zabor, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele te ensina os conceitos. E tu não precisa fazer conta, porque eu não quero fazer conta, eu quero aprender. Então, pelo YouTube. E esse foi o nosso objetivo. Esse foi o nosso objetivo mesmo. A Literatura do Norte está nesse caminho aberto aí para todo mundo, para quem quiser assistir, mesmo que não é da área de letras. Tem muita gente que não é da área de letras, né? Exatamente, porque assim, quando a gente fala em literatura, de novo, né, as pessoas tendem a achar que a literatura é algo fechado, algo que está no livro, que fica na biblioteca, etc, etc. Não, a literatura é corpo, a literatura é voz, a literatura tem uma pluralidade muito grande. Então, por exemplo, você citou a Ariane, né? Quais são as atividades da Ariane? A Ariane tem atividade jornalística, porque ela é formada em jornalismo. Eu tenho 2 jornalistas, né? A Ariane e o Alessandro, né? Que são 2 jornalistas formados, professores, né? Que já têm essa expertise. Então eu preciso disso para me ajudar na divulgação, eu preciso sair da universidade, então eles têm essa atividade. Eu tenho outros monitores, né? Tenho a Bárbara, tenho o André, que são meninos que são pesquisadores, que são meninos que têm um viés administrativo. O Gabriel estava na edição passada, abraço grande para Gabriel, abraço grande para Kaline, né, que também estava na edição passada, mas que nessa edição Kaline já se formou e Gabriel, como está no final do curso, por razões mesmo de tempo, não pôde continuar, né? Mas que também tem uma outra expertise, que é a expertise de já ser um escritor, já ter obras publicadas, já conhecer o outro lado. Certo. Então, o nosso intuito com Literaturas do Norte foi realmente ser o mais plural em suas ações. Repito, a gente segue a tríade da universidade: a docência, a pesquisa e a extensão. Por quê? Porque não é simplesmente repetir aquilo que já existe. Porque, como você citou, só tem 3 autores. Então a gente precisa saber o que é que está sendo produzido aqui no Amapá, o que é que está sendo produzido no Tocantins, o que é que está sendo produzido em Roraima, qual é a história da literatura em toda essa nossa região Amazônia legal. Né? O que é que tem de registrado nos jornais da biblioteca, e aí o próprio professor Valente fez esse trabalho. Sabe quantas pessoas o senhor levou lá para falar? Entre autores, professores, mais ou menos quantas pessoas? Aqui Rufino falou, né? Isso, nós tivemos ao todo 42 pessoas convidadas para a edição passada. Essa é a 2ª edição do Literaturas do Norte. A 3ª e 4ª turma, né? Nós tivemos 2 turmas na primeira edição e vamos ter mais 2 turmas nessa 2ª edição. Então, juntando o Encontro de Negritude, né, que faz parte do nosso Literaturas do Norte, juntando com as próprias aulas do Literatura do Norte, o colóquio, né, Literaturas do Norte, porque não é só um projeto de extensão, né? Tem vários subprodutos. Agora a gente vai ter o Gapuia, de curadoria literária. Então, assim, juntando tudo, ano passado passou de 60, né? 42 no Literatura do Norte, juntando tudo passou de 60. E essa edição agora já tem quantos?
Para essa edição, a gente está organizando agora, né? A gente já está com a previsão de algo em torno de 36 vozes, né? Porque não é somente o professor Marcos Paulo que vai estar lá, não é simplesmente o professor, né? A gente precisa ouvir as demais vozes, a gente precisa ter esse espaço para isso. Não é dar voz para essas pessoas, porque essas pessoas já falam, já são atuantes, já têm o seu espaço de atuação, né? Mas é ouvir essas vozes, criar condições para que essas vozes sejam ouvidas além do seu espaço natural. Certo. São 11h32, a gente vai aqui para um espaço aqui comercial e voltamos daqui a pouco com Biblioteca no Ar e o professor Marcos Paulo e a Ariane Lopes. Você está ouvindo Biblioteca no Ar. Você que faz bem feito, que faz o corre e o faz-me rir. Você que faz arte, que faz moda e que faz de tudo para o seu negócio dar certo. Participe da Semana do MEI, de 23 a 25 de maio, das 9 às 18 horas. Evento online presencial em Macapá e também nos municípios de Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. Confira a programação gratuita em nossa loja ap.loja.sebrae.com.br e nos nossos pontos de atendimento. Realização Sebrae. Atenção, famílias de todo o Amapá. Um surto grave de gripe está atacando as nossas crianças. Várias crianças, principalmente as que não foram vacinadas, estão adoecendo ao mesmo tempo e é preciso muito cuidado. Leve as crianças para vacinar o mais rápido possível. Isso pode salvar a vida delas. Em todas as cidades do Amapá, há um esforço conjunto do governo e prefeituras para intensificar a vacinação. Ao primeiro sintoma de gripe, tome medidas de distanciamento, use máscara, reforce a higiene e procure imediatamente uma unidade de saúde. A gripe atinge também os adultos. Vem vacinar. A vida em primeiro lugar. Governo do Amapá. Precisando de dinheiro? A Especial Comércio e Serviço resolve. Consignamos para você, servidor federal e INSS. E mais, você aposentado e pensionista do INSS, temos valores liberados para todos, com a menor taxa do mercado. Tem interesse em saber o valor liberado? Entre em contato com a Letícia, pelo fone e WhatsApp. 96-98427-2854. Não perca tempo. Venha verificar os valores liberados para você. Nesta terça-feira, a Rádio Difusora de Macapá estreia o programa que vai falar das festanças juninas do Amapá, da Amazônia e do Brasil. De 11 ao meio-dia, você fica sintonizado com Heraldo Almeida e Cláudio Rogério, no programa Forró do Quero Mais. Forró do Quero Mais. Forró do Quero Mais, o programa que vai falar da sua quadrilha junina, seus terreirões e tudo o que acontece no mês de junho. Difusora. No Brasil, mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, cometidos por integrantes da própria família. Esse tipo de crime ocorre tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância, não se cale. A sua atitude faz a diferença. Denuncie. Disque 100. Rede Abraça-me, Governo do Estado do Amapá. Difusora. Você está ouvindo Biblioteca no Ar. 11h36, estamos de volta, agradecendo aí a sua companhia, seja no rádio, no seu celular, no seu computador, onde você estiver. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos no Biblioteca no Ar, está recebendo o professor doutor Marcos Paulo, da Unifap, a jornalista e estudante de letras, Ariane Lopes, que já trabalhou aqui na Difusora, né?
E o Biblioteca no Ar é um programa semanal da sua Biblioteca Pública Estadual Elci Lacerda, que está se preparando, professor, para receber novamente, em horário integral, os seus usuários, fazer os seus eventos. A gente faz uma média de 2 lançamentos de livro por mês lá na biblioteca, quando ela está em atividade. Fora as oficinas, workshops, contação de história, exposições. A gente abriu para todas as manifestações artísticas e culturais. Além de abrigar também as reuniões da Academia Amapaense de Letras, que está se preparando para comemorar 70 anos. E nos dias 19, 20 e 21 a gente vai ter umas atividades lá no Senac, através lá do Iraguaçu, do professor Iraguaçu, cedeu lá a área externa e o auditório. Vem aí o Dr. Leão Zaguri, que é um amapaense pioneiro aqui, mora no Rio de Janeiro. Ele é médico, endocrinologista e escritor, tem um livro de memórias que fala muito sobre o Amapá. Ele vem aí a convite da academia. Nós estamos contando aí com o apoio da Assembleia Legislativa, do SESC, do SENAC, algumas entidades que estão colaborando aí para que a gente faça esse evento. E vamos fazer uma homenagem ao professor Nilson Montoril de Araújo, que por muitos anos foi o guardião da documentação da academia, né? Infelizmente, grande perda. O professor se foi, e antes disso a gente deu o título para ele de presidente de honra da Academia Amapaense de Letras. Um abraço aí para o Fernando Canto, para o José Queiroz Pastana, para o Jack, para Jô Araújo, para a professora Ângela, para o professor Ivan Carlos, para toda a turma aí que está cuidando dos eventos. Pois muito bem, vamos voltar aqui com o professor Marco Paulo, que ele ainda tem muito o que falar. Professor, o senhor nasceu onde? Eu sou do Ceará, né? Sou de Fortaleza. Né? Uma terra que tem uma tradição de cultural muito grande, né? Isso. Tanto na literatura como nas artes, terra de José de Alencar. Eu estava lendo um dia desse a biografia um livro sobre biografia do Lira Neto, que ele largou lá um jornal para ser escritor de biografia e deu certo. Eu sou suspeito para falar porque eu amo minha terra, né? Terra eu amo do Patativa do Assaré. Da Patativa do Assaré. Amo demais a minha terra, né? Terra da padaria espiritual, né? Padaria, isso. O senhor já falou isso para os seus alunos? Já. Porque quando a gente fala, de novo, né? Quando a gente fala, por exemplo, essa questão do modernismo, normalmente as pessoas dizem, não, o modernismo nasceu em São Paulo, com a Semana 22. Não é. Nós temos modernismo aqui no Pará, né? Que é um modernismo muito diferente, mas que você vai olhar que o período não está tão distante. Né? Nós temos um modernismo, pega a Academia do Peixe Frito aqui do Pará, que não é falado. Eu só vim saber da Academia do Peixe Frito quando eu cheguei aqui no Norte. Se você pega a padaria espiritual é um evento modernista anterior a cerca de 30 anos. 30 anos antes do modernismo de São Paulo. Então, para mim, o que foi inventado no modernismo de São Paulo foi o modernismo de lá. Né? Mas há uma série de outras concepções de modernidade, de modernismo, em vários outros estados do Brasil. Eu cito Minas, eu cito o modernismo baiano. Olha, Minas Gerais também teve muita coisa. Exatamente. Então, assim, mas que, por motivos que estão além da literatura e da crítica literária, né, acabam sendo cerceados. Então, se transmite uma ideia, inclusive para os meninos que se formaram aqui no Norte, de que não, a literatura é feita lá em São Paulo, foram eles que inventaram. Até as grandes editoras, exatamente. Né? Agora não, que já de uns 10 anos para cá, que nós temos pequenas editoras ganhando até prêmio Jabuti com aquela editora Patuá. Antigamente, o cara, para ser conhecido, tinha que publicar uma grande editora. Exatamente. A José Olímpio. A gente precisa quebrar por exemplo, essas que barreiras. Publicou muita gente. A gente precisa quebrar essas barreiras. Então, o orgulho que eu tenho do Ceará, né, é um orgulho que eu espero que os meus alunos, quando chegarem lá na Universidade Federal do Amapá, tenham do estado do Amapá, tenham dessa região amazônica. Mas, por vezes, esses meninos não conseguem porque isso não chega até eles. Né? Volto para essa questão. São literaturas, são manifestações culturais que são forçosamente colocadas à margem, em nichos. E a gente precisa fazer com que mostre para eles que não é para nicho, não é para espaços específicos, é de todos nós.
Professor, eu não sei se o senhor chegou a ouvir isso do Márcio Souza. Inclusive eu mantenho contato com ele no dia dos aniversários dele, eu sempre mando parabéns para ele, porque ele foi muito gentil comigo quando ele era diretor da Biblioteca Nacional, né? Conversamos por telefone, eu trabalhava no Conselho de Cultura nessa época, e ele me deu de presente umas agendas da literatura brasileira. Ele disse o seguinte, que essa invenção de regionalismo foi o pessoal do Sul que cunhou. Exatamente. O Zé de Alencar é regionalista, não sei quem é regionalista. O Érico Veríssimo é do Rio Grande do Sul, é uma literatura regionalista. Mas ninguém nunca falou isso, por exemplo, do Drummond, do Machado de Assis. Quem é Sul-Sudeste é nacional. Quem é de fora é regional. Não é assim não, irmão. Ou nós somos todos nacionais ou ninguém é nacional. Ou a gente tem que colocar isso de uma forma muito clara. Porque é uma questão que vai além da literatura, é uma questão política. É uma questão política. Eu digo sempre em minhas aulas, né? Eu digo, a Ariane é minha testemunha, né? Silenciamento de voz é apagamento de corpos. Então, se você silencia a literatura amapaense, se você silencia a literatura do Norte, você está apagando o povo amapaense, você está apagando o povo do Norte. Você está fazendo com que esses corpos desapareçam. A gente não pode deixar isso acontecer. A literatura daqui só foi para dentro das salas de aula a partir dos anos 90. Antes ninguém colocava nada da literatura local aqui. Eu estou aqui desde 1980. Se publicava naquela época 1, 2 livros por ano. Eu ficava doido atrás de um lançamento de livro, não tinha. Quando havia um lançamento de livro, eu corria lá para pegar o livro. Fala, Ariane. Inclusive hoje, eu acredito que o desafio continua sendo grande, né, professor? Porque a literatura, de alguma maneira, é silenciada também nas escolas, né? E a gente percebe isso no dia a dia. Por isso que muita gente está migrando para as redes sociais, fazendo disso livro digital, essas coisas, podcast, um monte de coisa. Isso. Outro termo que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu procuro usar literatura produzida no Amapá. Pessoal, literatura amapaense. Isso deixa a gente num nicho, limita um pouco. Eu escrevi isso num trabalho de especialização, quando eu ainda não cheguei nem no mestrado ainda, de preguiça. É só preguiça, porque minha mulher brigou comigo demais. Mas eu vou chegar. Vou brigar também. Vou brigar também, Paulo. A gente precisa da sua voz na academia. Literatura produzida no Amapá. A gente vai ficar nessa mesmice, nesse negócio, limitando, colocando no nicho. Literatura produzida aqui literatura Amapá. Literatura produzida no Amapá. Seja por quem for. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo. Tanto é que a gente coloca, se vocês entrarem no site literaturasdonorte.com, a gente coloca na descrição literaturas produzidas na e sobre a região Amazônia. Pois é. Na e sobre, porque não é a mesma coisa. Agora, exatamente. E não é uma voz só, porque aquele de fora é que tenta dizer assim, a literatura amapaense, como se a literatura amapaense fosse uma coisa só. A literatura amazônica, como se a literatura fosse uma coisa só. Não é. Existem vários. Claro, a gente pode falar de gêneros e tipos textuais, da poesia, do conto, da crônica, e apesar de serem abarcadas pelo canônico, não são a mesma coisa. O escritor da poesia tem uma forma distinta de ver o mundo que um contista como você não vai ter, né? Naquele momento de construção. Então são olhares diferentes. Da mesma forma, eu não posso dizer que a literatura produzida pelas comunidades afro-amazônicas é igual à literatura produzida pelos povos tradicionais indígenas. Existem elementos de distinção e a gente precisa compreender essa diferença. Agora, quando a gente traz essa definição da literatura do Norte para o projeto, é como uma arma. É como, além de uma égide, além de um escudo, porque a gente precisa se defender desse olhar de apagamento, né, desse comportamento de marginalização que nós somos, que se nos impõe, a gente precisa de uma arma de resistência. Então a gente toma a literatura do Norte como uma bandeira, como uma flâmula que a gente leva para poder ajuntar essas forças para o combate. Mas, repetindo, não dá para a gente ter a literatura amapaense como uma coisa só. A gente não pode simplesmente chegar e dizer literatura amapaense, porque se a gente restringe
a gente está exercendo o mesmo exercício daqueles lá de fora que dizem que a gente tem que ficar no cantinho, naquela gavetinha, guardadinho, e só olhar quando alguém quiser fazer uma pesquisa acadêmica. Não. A gente precisa que isso esteja visto, para que isso seja notado por todos. Certo. Professor, hoje nós temos ainda aqui no Amapá uma dificuldade imensa de produzir livros. Até a parte de formatação é meio complicado, porque poucas pessoas sabem fazer isso, Ariane. Poucas pessoas. Então, eu conheço muita gente querendo fazer livros e tem dificuldade até nessa parte. Tem gente que não sabe nem como é que arruma o livro. Coloca as coisas. Pois deixa eu lhe dar uma notícia boa. Uma das ações que a gente está trazendo é o Fólio, né? Que vai ser um curso exatamente destinado para a produção de material bibliográfico, produção de livros, como é que se estrutura o livro, como é que se formata o livro. Vai ser na Unifap, da mesma forma a gente vai ter essa versão física, presencial, mas a gente também vai transmitir pelo YouTube. Eu tenho interesse de aprender. Porque... então pronto, já está convidado. Como eu coloco assim que meus primeiros livros foram publicados em 86, aí depois eu só fui publicar em 98. Eu sou apaixonado por livros, Paulo. E eu via que não tinha editora aqui, não tinha gráfico. Tinha livros aqui antigos que eles não colocavam nem a data que o livro foi publicado. Aí eu criei um selo virtual fictício chamado Tarso Editora. A gente fazia livro lá em casa. Eu comprava os cartuchos de tinta. Nesse tempo não tinha essas impressoras que tu imprime 1000 páginas. Né? Como a gente só fazia 50 livros, às vezes a gente tinha que fazer uma vaquinha para comprar os cartuchos, que eram pequenos cartuchos. A gente fazia lá. Aí aprendemos a fazer livro no PageMaker, um programa de editoração. Nessa brincadeira surgiram mais de 60 livros, você acredita? Acredito mais de 60 livros. E é necessário que se dê esse primeiro passo, né? Um monte de gente aí fizemos. Hoje nós temos um editor chamado Sr. Lucivo Bloch, que tem a Cromosoft, uma gráfica ali. Não, Cromoset. Que ele está trabalhando exclusivamente com livro, mas é livro semi-artesanal, é só ele trabalhando e um cara cortando e colando. Ele ainda tem a guilhotina, tudo, a gente cortava no estilete, colava com essas colas normais, ele tem outra cola, né? Então a gente ainda está nesses passos iniciais do processo industrial de produção de livros. E as tiragens estão cada vez menores. Eu tenho uma visão muito próxima disso que você está colocando, Paulo, porque é o seguinte, como eu te disse, eu sou um apaixonado por livros, né? Já trabalhei em editora, já trabalhei nesse processo de editoração de livro, então realmente eu sou um apaixonado pelo livro físico, né? Eu sou meio... Eu uso os dois. Como dizem os meus alunos, eu sou meio old school, ainda tenho alguns problemas com o livro em formato digital. Eu tenho um Kindle. Eu também tenho, mas o meu é mais... Eu uso bastante. O meu vive mais descarregado. E aí onde é que eu quero chegar, né? Se você... Como eu acompanho o mercado, né? Então assim... Sim, claro, essas grandes obras, né? Essas grandes vendagens. Mas quando você vai pegar de um youtuber que já tem um público que ele fez ele começa um público cativo. Primeiro tendo um público, depois ele lança. Exatamente. E em contrapartida, nós estamos tendo agora muitas livrarias de bairro, muitas editoras pequenas. Depois da falência dos grandes grupos, exatamente. Né? E esse é um tipo Saraiva. Várias delas aí. Sim, a última foi a Cultura. Então, essas literaturas menores, elas têm um diálogo com um público específico, né? E esse público vai formando um novo público específico. Então, é um momento de ressignificação do que é esse mercado livreiro, do que é o objeto livre. E eu acho que aqui no estado do Amapá, ações como essa que você citou e da própria editora, me desculpe, você falou rápido, eu não decorei o nome, né? Devem ser conhecidos. Cromoset. Devem ser conhecidos. Não é propaganda não, tá, gente? Mas é só para citar. Aqui, ele é muito tímido, mas eu vou trazer o seu Lucivo aqui no programa. Eu já disse que eu vou buscá-lo. Me convide que eu quero assistir nesse dia. Se qualquer coisa eu venho sentar nessa cadeirinha aqui.
Ótimo. E aí onde é que eu quero chegar? Ações como essas são necessárias porque formam leitores, porque fazem um diálogo mais próximo com o público, então a gente não pode deixar morrer isso. Muito pelo contrário, a gente tem que valorizar essas... O que você está chamando de artesanal, eu estou chamando de uma... Eu romantizo um pouco, né? Eu chamo mais de uma produção mais próxima do seu leitor. Vou apresentá-lo aí, do seu Lucivo. É um lutador. Que bom. Inclusive, eu já mandei, sábado eu fui lá, mandei ele fazer um orçamento para 100 exemplares da segunda edição do Benzedor, que tem as fotografias e um prefácio. Eu vou fazer que... eu espero que dessas 100, eu espero que dessas 100, né, tenha um destinado especial aí para um amigo. Só espero. Professor, nós estamos já 11 horas e 51 minutos. E o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre o Literaturas do Norte? Algum aviso? O pessoal que se inscreveu, se vai ter adiamento das inscrições ou não? Estão encerradas de vez? Na realidade, a gente colocou, né, 250 vagas, sendo que eram 150 para livre concorrência e 100 destinadas às comunidades quilombolas. Dessas 250 vagas, nós tivemos 317 inscrições. O meu objetivo é realmente a gente ampliar para que fiquem todos, né? Quem não entrou nessa edição, a gente vai ter em outubro nova seleção para outra turma, então já fica destinado o convite. Quem não conseguiu, convido para acompanhar nossos canais, nossas redes sociais, acompanhar nossas aulas pelo YouTube. Qual é o melhor canal? Tem um site só dele? Nós temos o site literaturasdonorte.com, por favor, acessem. Aí no Google que você acerta. Literaturasdonorte.com. E temos o nosso canal do YouTube, que é onde estão armazenadas todas as nossas aulas. Eu gravei aquilo tudo e eu tenho gravado lá no meu HD. Certo. 11 horas e 53, já estamos na reta final do programa. O tempo passa rápido quando a gente se diverte. Sabá Oliveira, uma das lendas das comunicações no Amapá. Hoje começa a Semana Nacional da Responsabilidade Social, que vai até o dia 26. Hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade, Dia Nacional do Apicultor. Apicultor é aquele que cria abelha. Tem uns apicultores aqui no Amapá, eu até compro. Hoje é dia do funcionário da Caixa Econômica, o economiário. Dia da aviação de patrulha, dia do abraço. Você já abraçou seu amigo, sua esposa, sua namorada? E é o nascimento também em Edimburgo de Arthur Conan Doyle, o homem que criou Sherlock Holmes. Certo? Só as datas de hoje. A gente quer mandar um abraço para os aniversariantes da semana. Dia 19 foi o Rodolfo dos Santos Juarez, meu amigo, te desejo muita saúde. O professor Alaci Carvalho e o Gabriel Iared. Dia 20 foi o Robelino Pessoa, está lançando um livro, colega nosso escritor. E quem faria aniversário desse dia, o saudoso Bira, nosso Ubiratã do Espírito Santo. Dia 21 ontem foi o Dr. Cláudio Leão. Dia 22, quem faz aniversário hoje é a Escola Antônio João, que a gente manda um abraço aí para os docentes, para os alunos e direção aí da Escola Antônio João. E no dia 29, o Fernando Canto vai fazer aniversário. 26 tem o João Lázaro. Tu conhece o João Lázaro? O homem do blog do Porta Retratos. Trabalhou aqui na Difusora também. Foi diretor aqui e hoje ele tem um blog, um dos mais acessados, que é o blog Porta Retratos, que tem as fotografias e memórias do Amapá. Gente, final de programa. A gente vai deixar aqui o estúdio, que já tem a nova equipe aí para fazer o programa, que é a RDM Notícias. Quem vai apresentar hoje, Sebastião Oliveira? Você, Cláudio? Pérola Pedrosa, Sebastião Oliveira e Ana Girlene daqui a pouco. Professor, as suas considerações finais, você e a Ariane. Bom, gente, primeiro queria de novo, né, agradecer Paulo pelo convite, adorei a experiência. Peço desculpas a vocês que estavam nos ouvindo, estavam muito nervoso, acho que gaguejei bastante. Isso aqui é tranquilo, bate-papo. Obrigado, Paulo, obrigado. Mas eu quero aproveitar e convidar todos vocês, né, que participem, assistam as nossas aulas, debatam conosco, tá certo? As aulas são transmitidas às quintas e sextas-feiras, né, sempre no horário das 18 horas, né, às quintas e sextas-feiras. Ficam gravadas, vocês podem assistir em outros horários também,
tá? Nós vamos ter uma série de atividades, como eu disse para ti, Paulo. A gente vai ter o colóquio, o segundo colóquio Literaturas do Norte, né? Vamos ter as nossas aulas também já começando agora em junho. Vamos ter também alguns outros projetos como Encontros de Negritude, a sua 5ª edição. Qualquer pessoa pode participar, né? Qualquer pessoa pode participar, tá? Se inscrevam, participem conosco. De letra, não. É Olha, bem aberto. O conhecimento está nas redes sociais, aproveite, aprenda. Eu aprendo todo dia. Que bom, Paulo. Eu todo dia estou aprendendo. Estão todos convidados, tá, gente? Participem. Obrigado, Ariane, também. Obrigada, Paulo Tarso, pelo convite. Obrigada, professor Marcos Paulo, pela oportunidade de estar fazendo parte do Literatura do Norte, e aos nossos ouvintes da Rádio Difusora de Macapá. E reforçando, conheça o nosso canal no YouTube, Literaturas do Norte, acesse e conheça, faça parte dessa família, dessa cultura, dessa literatura. Certo. Obrigado, Joila. Obrigado à direção de jornalismo, a Lília Monteiro, ao Rodney Santos e a gerente Ana Girlene. E fiquem agora com RDM Notícias. Sebastião Oliveira já está aqui a posto. Tchau e que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado, professor. Que bom para o senhor ver. Você não quer mais água? Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. ZYH 422, 630 kHz. Rádio Difusora de Macapá. Na semana da Sala Center Kennedy tem muitas ofertas. Smart TV 43 polegadas, 199,50 mensais. Rack Lumina Arteli, 81 mensais. Estofado com 3 lugares, 163 mensais. Central de ar 12.000 BTUs, 191